Olá, crianças, para mais um culto especial da nossa série Atos da Igreja. Oi, crianças, vamos aprender o versículo de hoje? Está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Coríntios está lá no Novo Testamento e a Bíblia é a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha que especial, crianças. Eu vou explicar as palavras que são difíceis aqui, certo? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente já aprendeu isso. Foi o propósito que Cristo morreu. Segundo as Escrituras, que é a palavra de Deus, ele foi sepultado, enterrado e ressuscitou. Ele viveu outra vez ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você então que não conhece Jesus ainda, hoje você pode crer que Jesus, ele morreu e ressuscitou para salvar você do pecado. E você que já conhece Jesus, já tem Jesus no seu coração, pode crer que Jesus já perdoou os seus pecados através de sua morte e ressurreição na cruz. Então, vamos memorizar o versículo? Olha, primeiro eu vou segurar assim e aí a gente vai fazer com gestos, tá certo? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu, estica assim os bracinhos, ó, estica os bracinhos, Cristo morreu e segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Desculpa, vamos lá. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos de novo, a tia vai segurar e a gente vai fazer o gesto, tá bom? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer assim, tá certo? Nós vamos pulando dizer esse versículo. Vamos lá, então? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E aí, já consegue? Pulou direitinho aí na sua casa? Sim? Sim! Então, você vai repetir outras vezes para poder, então, memorizar e guardar no coração. E eu vou ajudar vocês ensinando uma música bem especial que lembra da morte e ressurreição de Jesus. Diz assim, ó: boas novas de paz, vem já ouvir. Boas novas de amor, vem já ouvir. Boas novas de paz, vem já ouvir. Olha, boa nova. Jesus na cruz morreu. Jesus na cruz morreu. Depois repete tudo de novo e fala: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E depois repete tudo de novo e termina: em breve voltará. Em breve voltará. Vamos lá então? Canta assim, ó: boas novas de paz, vem já ouvir. Boas novas de amor, vem já ouvir. Boas novas de paz, vem já ouvir. Jesus na cruz morreu. Jesus na cruz morreu. Boas novas de paz, vem já ouvir. Boas novas de amor, vem já ouvir. Boas novas de paz, vem já ouvir.
Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Boas novas de paz, vem já ouvir. Boas novas de amor, vem já ouvir. Boas novas de paz, vem já ouvir. Em breve voltará, em breve voltará. Boas novas de paz, vem já ouvir. Boas novas de amor, vem já ouvir. Boas novas de paz, vem já ouvir. Em breve Jesus na cruz morreu. E repete dizendo assim, ó. Jesus ressuscitou. Em breve voltará. Muito bem, crianças. Lembram que na semana passada nós falamos sobre os primeiros cristãos. Falamos como eles receberam do Espírito Santo para ter coragem, para testemunhar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Mas começou a toda a igreja ficar junta e eles então compartilhavam tudo em comum, receberam do Espírito e testemunharam com coragem. Mas aqueles que eram fariseus, que estudavam muito as Escrituras, mas não criam que Jesus tinha ressuscitado, começaram a perseguir os cristãos. Lembra que eu falei que então Estevão, um dos que estavam seguindo a Jesus, foi morto, apedrejado até a morte e colocaram suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo? Pois é, sobre ele que nós iremos falar hoje, sobre a conversão de Saulo. A Bíblia diz que assim aconteceu. Eu estou aqui, recebi a carta de Damasco para prender em Damasco todos aqueles que acreditam que o Jesus ressuscitou dos mortos. Esse que está dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos deve ser preso e arrastado para Jerusalém e ser então maltratado. Como pode Jesus, esse Jesus, ter ressuscitado dos mortos? Quem acredita nisso está fazendo grande confusão. Imagine, crianças, Saulo com muita raiva. Ele estava então começando a perseguir os cristãos. Perseguir é maltratar aqueles que creem e têm fé em Jesus Cristo. Saulo, ele era então conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Ele era um fariseu, estudioso da palavra, mas ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E por causa disso, com muita ira, Saulo então pediu cartas para as autoridades. As autoridades, aqueles que eram estudiosos da lei de Moisés, para prender todo aquele que acreditasse em que Jesus o Nazareno tinha ressuscitado dos mortos. Ele pegou aquelas cartas em mãos e se dirigiu para Damasco. Damasco ficava não muito longe de Jerusalém, para prender e arrastar todos os cristãos. E por causa disso, muitos cristãos dessa perseguição fugiu de Jerusalém e saiu pelas cidades, também testemunhando de Jesus, como ele tinha dito. Mas no caminho, sabe o que é que aconteceu? No caminho, uma grande luz veio do céu e deixou Saulo cego. Ele então caiu no chão e ele então ouviu uma voz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava caído no chão. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele acreditava que fazendo as coisas e seguindo as regras, fazendo tudo o que era certo, ele então estava agradando a Deus. Sabe, crianças? Deus quer que você creia que Jesus morreu e voltou à vida para salvar você do pecado. Era isso que Jesus queria que Paulo cresce. Não é a gente fazer as coisas todas certas, porque a gente é bonzinho, porque nós fazemos tudo certo, que nós somos livres dos nossos pecados. O pecado é tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Quando você critica um colega porque é diferente, quando você maltrata algum coleguinha ou zomba dele na sala de aula, isso é pecado. E isso nos separa, o pecado nos separa de Deus. Sabe, criança? Deus quer que você creia que Jesus morreu e ressuscitou para salvar você do pecado. E era isso que Deus queria que Saulo acreditasse, que Jesus tinha ressuscitado. Não era para ele seguir todas as regras e porque ele seguia as regras que ele seria perdoado. Saulo, então, caído no chão, ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos que estavam à volta dele não ouviram nada, só viram aquela grande luz que irradiava, era meio-dia. Saulo então perguntou: quem é esse que está falando? E ele então, Jesus respondeu a ele: sou eu, Saulo, a quem Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Saulo então, tremendo de medo, ele ficou então, caiu no chão. Sabe, crianças, Jesus, o Nazareno, ele morreu e ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos crer nele, para que os nossos pecados sejam salvos. A Bíblia diz, nós aprenderemos hoje, aprendemos hoje 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para que nós crescemos nele, para que os nossos pecados sejam perdoados. E Jesus deseja que você creia nele, que ele morreu e ressuscitou para salvar você do pecado. Esse é o propósito de Deus. E quando Saulo caiu no chão sem enxergar nada, ele reconheceu, acreditou que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Caído no chão e tremendo, ele então perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E assim, ele então creu no coração que Jesus ressuscitou dos mortos. E era Jesus que estava falando com ele no caminho. E aí a voz de Jesus falou com ele: vá para Damasco, lá eu lhe direi o que você deve fazer. Os amigos que estavam com Saulo carregaram ele até a cidade de Damasco. Chegando lá, ele ficou na casa de um homem justo. E ele então ficou sem comer e sem beber, orando a Deus para saber o que fazer. Longe dali, numa cidade ainda dentro de Damasco, um homem chamado Ananias ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo falando com ele, que você deve ir até a casa da rua direita e lá você encontrará Saulo. Ele está orando e ele viu que você colocava sobre ele as mãos para que ele voltasse a ver
e recebesse o Espírito, Ananias ficou apavorado, porque ele sabia que Saulo tinha vindo a Damasco para prender os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. E foi isso que ele falou ao Espírito. Mas ele é um perseguidor! Ele está prendendo os cristãos aqui em Damasco. Mas o Espírito falou a ele a missão que Saulo ia ter dali em diante. A missão que ele faria, o que ele faria dali em diante, que ele deveria testemunhar. Crianças, você que conhece a Jesus, você deve testemunhar de Jesus para os seus amigos, falar do amor de Deus, o quanto Deus o ama e quanto Deus, ele ama muito você e ama os amigos, porque ele deseja que todos os seus amigos também creiam que Jesus morreu e voltou a viver para salvá-los do pecado. Essa é a sua maior missão. Falar do amor de Jesus para os seus amigos. E foi isso que Ananias foi falar para Saulo lá na casa onde ele estava. Saulo estava orando sem enxergar, mas Ananias colocou sobre ele as mãos e orou pelo Saulo para ele receber do Espírito. Na mesma hora, como se fossem escamas, caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Depois de se alimentar, ele ficou forte. E Saulo, Ananias explicou: Deus disse que você será testemunha de Jesus entre os gentios, também aos reis e nos palácios. Você vai aprender o que é sofrer por Jesus. Saulo, então, recebeu uma missão especial. Então, ali, Saulo foi salvo, acreditou que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E em Damasco, ele começou a anunciar que Jesus estava vivo, ele tinha ressuscitado. E todos os cristãos começaram a se interrogar: mas esse não é Saulo? Ele veio a Damasco para nos prender. E então, muitos não acreditaram no que Saulo estava dizendo. Outros acreditaram. E Saulo então se reuniu com os discípulos que estavam ali em Damasco e logo subiu para Jerusalém para poder continuar anunciando de Jesus e testemunhando do seu amor. Na próxima semana, nós iremos descobrir para onde Saulo foi testemunhar de Jesus. E você, criança, que ainda não conhece a Jesus, eu quero dizer hoje para você que Jesus ressuscitou, ele ama muito você. E ele quer que você creia que Jesus morreu e ressuscitou para salvar você dos pecados. Não é porque você faz tudo certinho, porque você segue as regras e é bonzinho que os seus pecados serão perdoados. Se você crer em Jesus hoje, ele promete que você será salvo. Então, nós vamos orar agora para você que está, então, recebendo a Jesus, reconhecendo que ele, crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Você que é salvo, já conhece a Jesus, deve testemunhar como Saulo fez do amor de Deus para todos os amigos também creiam que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E você tem os seus pecados perdoados. Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos porque Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Oramos para que crianças que estão hoje crendo no seu coraçãozinho que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para salvá-las do pecado, o Senhor está limpando seus corações. Obrigado, porque não é pelaquilo que fazemos,
mas por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Obrigado, recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Próximo sábado, fique ligado, nós iremos ouvir mais sobre as viagens missionárias de Saulo, espalhando os atos da igreja em toda a região de Jerusalém e ao redor, até os confins da terra. Deus abençoe e até o próximo sábado, amiguinhos. Tchau!